Regressamos para todos os efeitos à temática dos ralis. Falta só eu conseguir ver, ainda não tenho a imagem, mas eu vou pedir ao meu convidado, o Pedro Pereira Júnior, que carregue, neste caso concreto, que há muito tempo não acontecia isto, de desligar e ligar a câmara, por favor, Pedro, porque nós já estamos no ar, mas efetivamente só me consigo ver a mim. Isso, agora outra vez. Aí está, perfeito, muito bem. Tal como podem ver, o Pedro Pereira está de regresso, neste caso ao 16 Válvulas também, tal como a temática dos ralis, ele que poucas horas passaram desde a vitória, é o terceiro, vamos dizer, vitorioso diferente no troféu do Clio, que vamos conhecer em detalhe, e o Pedro aceitou-me o convite imediato, assim que eu fiz o convite, porque ele lembra-se perfeitamente de há 5 anos, e já passaram 5 anos, custa dizê-lo, mas é verdade, já passaram 5 anos, desde a altura que ele aqui esteve, na altura com a vitória também, mais uma vez, no troféu 1000, que já vamos falar sobre isso, e o Pedro regressa também para assinalarmos esta vitória tão importante como foi agora na prova no Rally de Constálica, Vozela, onde ele esteve presente este fim de semana e foi um vencedor diferente para este troféu em estreia em 2024. Por isso, sem mais demoras, Pedro, para já uma boa noite, obrigado mais uma vez pela simpatia, pela disponibilidade e por estar aqui connosco. E eu ia perguntar o que é que aconteceu na vida do Pedro nestes últimos 5 anos, porque falávamos, neste caso, e o Pedro até se lembrava melhor, em 2019, na altura no troféu 1000, penso que seja assim, mas o Pedro recorda-se melhor do que eu, e como é que evoluíram as coisas até chegarmos a estes Clios de 2024. Bem-vindo, Pedro, boa noite. Boa noite, Gonçalo. Antes de mais, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui a falar com o Gonçalo. Para mim é mesmo um gosto enorme. A última vez que tínhamos falado foi precisamente há 5 anos. Na altura era o meu segundo ano de ralis, estava a disputar o troféu Challenge 1000, para carros 1000 cilindrada, e nesse ano de 2019 venci esse troféu, juntamente com o meu navegador Sandro Trindade, na altura. E na altura, pronto, tivemos a oportunidade de falar um bocadinho e as coisas felizmente mudaram bastante para melhor. Longe de mim pensar nessa altura dessa conversa que nós tínhamos que as coisas se iriam proporcionar e que iriam chegar até este ponto que seriam... E continuar nos ralis, não é? E continuar nos ralis com tantas dificuldades pelo caminho, não é? As pedras foram surgindo, o Pedro foi posto, neste caso num saco, e fez desse um castelo, como se costuma dizer, as pedras que apareceram no caminho. Muito bem, Pedro. E então, e em relação ao percurso, desde 2019 até agora, o que é que tem feito? Pedro, ajude-nos a perceber aqui, fazer este ponto de situação. Depois de 2 anos no Challenge 1000, que foi 2018 e 2019, em que vencemos em 2019, 2020 e 2021 foram 2 anos complicados, tanto porque depois apanhámos também o Covid, mas também pelo facto de nós acharmos em equipa que estava na altura de dar um salto, não é? Passar dos 1000 cilindrada para uma coisa mais competitiva, e na altura adquirimos um Peugeot 106 para participar na antiga Copa 106, que existia, mas no ano em que nós comprámos o carro, infelizmente foi o ano em que a Copa 106 deixou de estar a ser disputada de uma forma oficial, se possamos assim dizer, e teve menos concorrentes do que no ano de 2019, que eu ainda estava no Challenge 1000. Portanto, foi um ano, 2020 e 2021 foram anos parciais, em que eu não disputei nenhum campeonato na totalidade. Tinha um Peugeot 106, mais competitivo, sim, mas com poucas provas disputadas durante esses 2 anos. Eu creio que em 2020 e 2021 disputei cerca de 5 provas. Em 2 anos é pouco, em 2 anos são pouco provas. Muito bem. É muito pouco, pronto. Como eu percebi que de Peugeot 106 estávamos a ter alguma dificuldade para nos enquadrarmos dentro daquilo que é o panorama dos ralis regionais e ver com quem é que nós nos podíamos bater. Na altura eu tinha um grande sonho, que era ter a oportunidade de participar num Peugeot 208 R2, que era um dos meus carros de sonho. E então, na altura, no final de 2021, decidi trabalhar para tentar alugar um 208 para a prova da minha terra, que era o Rally do Luso, o Legends Luso Saco, e que felizmente tive a oportunidade de conseguir reunir o budget, juntamente com os meus patrocinadores, e conseguimos estar presentes
nessa altura, no final de 2021, neste carro que era muito mais competitivo do que eu estava habituado. Claro, claro. A prova correu tão bem que nunca esteve na hipótese de adquirir este carro, nunca passou isso pela cabeça, mas felizmente, tendo em conta a forma como correu, com uma ajuda grande do meu pai, ele decidiu que devia apostar e perceber onde é que nós podíamos chegar com este carro. E, portanto, para 2022 foi uma continuidade deste 208 R2. Adquiriram a quem? Quem era o preparador na altura, Pedro? Era a RF Competições, o Rui Ferreirinho. Exatamente. Certo. 2022, como é que foram as coisas com este carro? Então já comecei, já com a chave no bolso, em vez de estar a pedir a chave emprestada. Exatamente. Foi um ano fantástico. Estivemos a disputar o campeonato Start Centro, ou seja, o antigo Regional Centro, não é? Durante 2022, mas neste caso o Start Centro era só para as 2 rodas motrizes. E foi um ano fantástico. Acabámos em terceiro do campeonato, mas tivemos até à última prova desse ano na luta pelo título, e nós éramos rookies, ou seja, tive a oportunidade de ter como adversários o Jorge Carvalho, o Armando Carvalho, o José Gomes, pilotos que eu admiro e que os via de fora, ainda não estava eu a correr, e felizmente conseguimos bater de igual para igual e estarmos na luta pelo título até à última prova, mas infelizmente também pela minha falta de maturidade a nível desportivo, na altura, também cometi erros que acabaram por condicionar essa luta pelo título, e acabámos com o terceiro lugar no Regional Bem Centro. bom, mesmo assim muito bom. 2023, o que é que trouxe? 2023, estava muito entusiasmado por tentar dar o salto, porque percebi que tinha sido uma boa época para nós em 2022, mas ao mesmo tempo 2023 trouxe-me um projeto profissional muito desafiante, e inicialmente pensei em parar um bocadinho os rallies, por muito que eu goste disto e que faz parte da minha vida, e é algo que eu já não sei muito bem viver sem os rallies, não é? Pronto. E portanto pensei inicialmente em não fazer nada em 2023, mas ao mesmo tempo pensei que nós não podemos desistir dos nossos sonhos, só temos é que conseguir conciliá-los com a nossa vida pessoal e profissional, e assim foi, e agarrei-me novamente a um projeto para tentar fazer algumas provas esporádicas, mas que eu conseguisse dar retorno suficiente aos patrocinadores. E sempre com o Peugeot? O Sempre com o 208? Peugeot, exatamente. E então fiz 2 provas só, Taça de Portugal, em Lisboa, em que vencemos a nossa classe, a Taça de Portugal, e depois, que foi em Lisboa, e depois disputámos o Rally de Cantanhede, que era a Taça de Portugal dos rallies regionais. Nós estávamos arredados dos campeonatos regionais, e esta prova normalmente existe para premiar aqueles que foram os campeões regionais ao longo do ano, para que se juntem numa prova e esta Taça de Portugal dos Campeões Regionais também é denominada por Taça dos Campeões Regionais. E era uma prova à porta de casa, e portanto decidi fazer. Vencemos a taça, e vencemos a Taça dos Campeões Regionais. Portanto, foi um título excelente no ano em que eu estava parado. E esta vitória fez-nos pensar que estava na altura de dar um pequeno passo à frente. E outro passo. E surge assim a ideia do projeto. E era isso que eu ia perguntar. Neste caso, 2024 é uma mudança radical. Vamos para uma aposta com uma carta fechada, porque para todos os efeitos ninguém conhecia, um troféu que está em estreia este ano. E a minha primeira pergunta é a aposta neste projeto, como é que acontece, sabendo que tinha um Peugeot em casa, mas de repente aparece aqui algo a chamá-lo que poderia ser, por exemplo, um Peugeot, um troféu Peugeot, como acontece neste caso em Portugal e também na parte ibérica, mas não, o Pedro interrompe a relação, podemos dizer, com a Peugeot e dedica-se então aqui aos Renault. Como é que surge? Como é que surge aqui esta oportunidade e o que é que o atraiu para este projeto? Olha, basicamente, neste momento, com o surgimento da Renault Portugal a envolver-se de uma forma oficial neste troféu, ficamos com 2 troféus. O troféu da Peugeot, com os Peugeot 208 Rally 4 e os Clio Rally 5.
um projeto Peugeot 208 Rally 4 ficaria bastante caro. E até porque o carro que eu, comparativamente ao troféu de Clio Rally 5, e o carro que eu possuía era um 208 R2, ou seja, um carro da antiga geração dos Peugeots. Portanto, eu vi-me numa situação em que com o carro que eu tinha, que era o 208 da antiga geração, a única coisa que eu poderia disputar era novamente um campeonato regional. Este carro, infelizmente, é um carro que está bastante dispendioso de manter, a nível de custos de manutenção e de reparação. São carros que aumentaram muito de preço a nível de manutenção no surgimento dos novos 208 e, portanto, percebi que era incomportável continuar a correr a tempo inteiro com este carro. O Clio Rally 5 é um carro que se equipara a nível competitivo com o 208 R2, ou seja, o salto a nível de carro, não existiu um salto, na minha opinião, foi só uma pequena transição no mesmo nível, mas um carro que me permite competir com custos inferiores, porque a nível de manutenção é muito mais acessível. Claro. Aliado a custos de manutenção inferiores e ao surgimento de um troféu apoiado por uma marca de forma oficial a disputar provas no Campeonato Nacional, dá uma visibilidade e uma credibilidade ao meu projeto completamente diferente. E era isso que eu precisava. E vendeu o carro, vendeu o 208 para apostar tudo, as fichas todas aqui no Clio. Exatamente, sim. Muito Exatamente. Bem. E o que é que há para dizer desta primeira temporada e da temporada de estreia do próprio troféu? Após 3 provas, o Pedro é o terceiro vencedor diferente. Quer-me falar aqui um bocadinho do que tem sido esta aventura 2024 neste troféu? Tem sido uma experiência fantástica. Tenho conhecido outros pilotos que admirava muito e que, mais uma vez, como no Regional Centro, tive a oportunidade de defrontar pilotos que eu já via de fora quando não corria e já os admirava. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Eu lembro-me de ver o Gil Antunes a correr, ainda não corria eu, a vê-lo no Open, assim como o Nuno Coelho. É deles que eu me lembro mais, e neste momento ter a oportunidade de estar com eles na mesma equipa, na Domingos de Fora, e estarmos os 3 a disputar o troféu, é fantástico. E no meio disso tudo, os conselhos do próprio Pedro Matos Chaves, a grande lenda também dos ralis de velocidade e Fórmula 1. É um privilégio, é mesmo um privilégio. Ainda pensava mesmo nisso no final do no Rally de Vozela, em que tive a oportunidade de falar um bocadinho com o Pedro, relativamente à forma como as coisas tinham corrido. E é um bocadinho surreal termos essa oportunidade, e que eu agradeço imenso ter essa oportunidade, e acho que é sem dúvida uma mais-valia para a organização e promoção deste troféu. Então, e falo-me das 3 provas. Vamos começar talvez pela mais antiga, até chegarmos aqui para falarmos especificamente sobre o Vozela, o Rally Constálica Vozela Visa. Claro que sim. Começámos este ano com o Rally de Lisboa, um rally que ninguém conhecia o carro, quer dizer, um ou outro piloto já tinha experiência no carro, mas no geral os 11 pilotos que estavam à partida, os 11 pilotos, ou quase todos os pilotos que estavam à partida do Rally de Lisboa, na primeira prova do troféu, não conheciam o carro, portanto estávamos todos quase em pé de igualdade para tentar perceber como é que as coisas iriam a correr. Felizmente as coisas começaram a correr muito bem. Eu entrei no primeiro dia do Rally de Lisboa logo na liderança. Inclusive tivemos cá os nossos irmãos espanhóis do Clio Trophy Espanha connosco. E no primeiro dia ainda demos alguma luta aos espanhóis e acabámos esse primeiro dia à frente da Armada Portuguesa com 30 segundos de vantagem, o que era uma margem já significativa e confortável para segurar no segundo dia. E tivemos apenas um espanhol à nossa frente no primeiro dia, portanto o troféu começou de uma forma maravilhosa. Mas não foi assim que acabou o Rally de Lisboa. Com alguma mais escolhas de pneus e alguns erros da minha parte, acabámos por incrivelmente perder a vitória no Rally de Lisboa, mas nós sabíamos que o mais importante
era acabar essa prova e acumular o máximo número de pontos possíveis, que neste caso foi de segundo lugar e foi uma boa operação de pontos para o campeonato. O Rally Castelo Branco, voltámos a fazer segundo lugar, não conseguimos ganhar, mas aí sim estivemos longe da vitória. Tivemos o nosso amigo e piloto Dani Carreira que esteve, e o navegador Walter Cardoso, que estiveram imbatíveis, com um andamento fora de série, e a quem tive logo a oportunidade de dar os parabéns, porque acima de tudo temos que nos concentrar naquilo que nós sabemos fazer, naquilo que nós podemos fazer, e a partir do momento em que nós fazemos o que sabemos e não chega, temos que parabenizar os nossos adversários, e assim foi. O andamento do Dani foi mesmo muito forte e ninguém conseguiu chegar ao pé dele. Pronto, fizemos segundo lugar, ou seja, antes de Vouzela, 2 segundos lugares. Exatamente. Chega aqui a Vouzela, também uma prova que tem algumas ambições próprias de vir a estar no Campeonato de Portugal, uma prova que já vai na 11ª edição, e no final, feitas as contas, é o Pedro que vence, o Pedro Pereira Júnior. E agora venho a perguntar como é que as coisas foram. Foi manter a mesma toada como aconteceu nas 2 últimas provas, onde ficou em segundo lugar, e depois esperar para atacar na altura certa, ou pelo contrário, foi ataque logo desde o início porque percebeu que tinha a hipótese de vencer esta prova? Foi ataque desde o início. Nós mudámos, percebemos que nestas duas provas que já tinham ocorrido, que algumas coisas não tinham corrido bem. Inclusive, não seria normal perder uma vantagem tão grande no Rally de Lisboa, e portanto tivemos que alterar um bocadinho algumas coisas a nível do carro, de afinações, mas não só. Também dentro do carro, eu e o Tiago, a forma como encarávamos as provas, a forma como trabalhávamos as provas e a forma como as preparávamos. E juntamente com a nossa equipa também tivemos 2 testes entre Castelo Branco e Vouzela, em que conseguimos chegar a afinações do carro que me deixaram muito mais confortável, coisa que não estava a acontecer até ao momento. Portanto, eu tinha intenções de atacar mais nas provas anteriores, mas não conseguia por falta de conforto na condução do Clio. Neste momento, chegámos a um bom compromisso a nível de afinações. Sinto-me muito mais confortável com o carro e, portanto, a partir daí tinha tudo para atacar desde o início. É um rally que gosto muito mesmo. Já era a quinta edição em que eu participo, portanto, participei quase em todos os anos desde que compito, menos um. E, portanto, era um rally que metade do rally conhecia, a outra metade não. No entanto, era um rally que eu sabia que, se eu queria continuar na luta pela vitória do campeonato, pela vitória do troféu, tínhamos que ganhar o Rally de Vouzela, e fizemos de tudo para atacar desde o início. Só perdemos a liderança a meio da manhã, não, na meio da tarde do primeiro dia, de sexta-feira. Depois voltámos a readquirir essa liderança e foi até ao fim. E como é que vai ser agora o resto do troféu? Isto é, temos 2 provas para terminar esta primeira temporada, 3 vencedores diferentes em 3 provas. Vai haver repetição de vencedores e um deles será o Pedro Pereira, ou pelo contrário, o que é que o Pedro pensa sobre as 2 provas, sabendo-se que vamos estar no Rally da Água e depois terminar, então, naturalmente, este ano já com mudanças na localização. Não vamos para a Marinha Grande, mas vamos ter mudanças no Rally do Vidreiro. Quais são as expectativas para estas 2 últimas provas? As expectativas para estas últimas 2 provas, ao fim destas 3 provas houve 3 vencedores diferentes. Existe outro piloto que tem estado a lutar de igual para igual com os 3 vencedores destas 3 provas, que é o Nuno Coelho, que demonstra um ritmo muito rápido, principalmente neste rally de Vouzela. E, portanto, acho que existem aqui 4 pilotos que têm aspirações de lutar pelo título, e creio que, além destes 3, existe o Nuno Coelho, que creio que estará em condições para lutar, que estará nas mesmas condições que nós, para lutar pela vitória de qualquer uma das provas que restam. Obviamente que os outros pilotos, existem outros pilotos, obviamente, no troféu, mas a nível de contas de troféu,
e aquilo que se tem visto mais ou menos a nível de ritmos tem sido mais ou menos assim, quatro equipas que têm andado mais ou menos no mesmo ritmo. E a ambição do Pedro para vencer o troféu? Claro que sim. Muito bem. Claro que sim. Aliás, o objetivo de entrar neste troféu não podia ser diferente da vitória. E, portanto, nós sabíamos que a vitória em Vozela era muito importante. Com esta vitória estamos na liderança do troféu e, portanto, o meu objetivo é ganhar as duas provas que faltam, obviamente, E ser campeão. E chegar ao fim e ser campeão. Muito bem. Pedro, para a parte final, antes de falarmos de 2025, porque poderá já estar a pensar sobre isso, mas eu queria dar-lhe aqui a oportunidade de agradecimentos, porque aqui aparecem letras muito pequeninas e não têm o destaque que merecem. Quero aproveitar nesta ocasião e deixar os agradecimentos para quem torna possível esta aventura, neste caso, no Clio Trophy, vamos chamar assim, o troféu Clio, aqui em Portugal? Claro que sim. Antes de mais, eu queria agradecer à minha equipa Domingos Sport, que fez um trabalho fabuloso de afinação e de preparação do nosso Renault para que eu me sentisse mais confortável. Queria agradecer também ao meu navegador Tiago Moia, como nós o costumamos chamar e como é conhecido, por todo o trabalho que tem feito comigo e a forma como ele me conhece, também sabe o que é que me há de dizer para que eu esteja na máxima força também atrás do volante. Além de lhes agradecer, queria agradecer também à minha família, principalmente ao meu pai, que tem sido um verdadeiro impulsionador da minha carreira, o Pedro Pereira Sénior, que tem sido um grande impulsionador da minha carreira, tem-me ajudado bastante. E além dele, agradecer também aos nossos patrocinadores. O nosso patrocinador principal já de há 3 anos para cá, que é a Gavicar. Um agradecimento muito grande ao Sr. Mário Batista. Agradecer também à Arcádia Imobiliária, à ABS Building Solutions, à Castrol Travocar, à nossa terra, ao nosso Luso, à freguesia de Luso, que também tem estado sempre connosco desde que nós começámos a correr, à Câmara Municipal da Mielhada, que felizmente e para mim é um orgulho poder representá-la, e queria agradecer também a toda a minha família por todo o apoio que me têm dado durante todas estas épocas, e realmente sem eles não é mesmo a mesma coisa. Claro que sim. Pedro, para a parte final então, falar um bocadinho do futuro, pergunto-lhe se vai manter as mesmas cores, visíveis na camisola, visíveis também no capacete, que está atrás de si, tem um capacete azul, outro capacete branco. Pergunto-me, 2025 vai ser mais do mesmo ou, mais uma vez, também um salto quantitativo, como fez e como explicou aqui antes, e haver aqui a possibilidade de alteração no seu projeto competitivo para 2025? Gonçalo, a questão... os rallies nós sabemos que é um desporto extremamente dispendioso, e eu acho que nós estamos a chegar a níveis estratosféricos, a nível financeiro. Penso que já se praticam preços muito elevados, mesmo para um troféu, mesmo sendo um troféu com custos controlados, não deixa de não ser um troféu muito dispendioso. E obviamente que a minha ambição é passar daqui para os Rally 4, obviamente, para um campeonato nacional das 2 rodas motrizes. No entanto, tenho noção da realidade financeira e daquilo que é possível ou não é possível fazer a nível desportivo. O meu objetivo é esse, é passar para o CPR 2 rodas motrizes. No entanto, equaciono repetir o Clio Trophy, dependendo também das como as coisas correrem. Obviamente que o meu objetivo é vencer o troféu e dar o salto, mas também sei que mesmo vencendo, não quer dizer que seja mais fácil montar um projeto no CPR 2 rodas motrizes, e facilmente isso se vê com o nosso colega de equipa Gonçalo Henriques, que foi campeão nacional, e nem por isso se torna mais fácil montar projetos, por muito que ele mereça, e é das pessoas que mais merece que se consiga montar um projeto digno do valor dele. E, portanto, eu também penso que vencer títulos não significa conseguir dar o salto a nível competitivo. Abrir mais portas. Muito Exatamente. bem.
Pronto, Pedro, mas temos aqui... Diga, força, Pedro. Só queria deixar um agradecimento também à Design, que é a marca representada pelo meu navegador Tiago, do design da decoração do nosso carro. Queria agradecer também à Bandboard e à Laland, que é a responsável pela gestão das nossas redes sociais e que em muito trabalham e me ajudam a promover aquilo que é a minha carreira desportiva. Muito bem. Temos aí vários desafios para voltar a falar, porque não, ou no final deste ano, quando já tudo estiver decidido, ou no início de 2025, quando for lançado o tema então do aspecto competitivo para o próximo ano. O Pedro vai com certeza ter aqui espaço no 16 Válvulas, mais uma vez. Teremos todo o gosto em recebê-lo para anunciarmos então esse seu projeto. Até lá, ficam os parabéns, para já pela vitória, depois parabéns também pela liderança no Troféu Clio, esta em estreia, e ficam os votos de muita diversão dentro do carro e que tudo corra por melhor até ao final do ano, e ficando na expectativa de saber as novidades do próximo ano, mas para já, os parabéns ficam entregues, Pedro Pereira. Fica assim combinado? Muito obrigado, Gonçalo. Claro que sim, ficamos assim combinados. Mais uma vez, muito sucesso. Mais uma vez também, um obrigado pela oportunidade de voltarmos a conversar 5 anos depois. A ver se a próxima não demora tantos anos. Combinadíssimo. Fica à espera. Uma boa noite, Pedro. Obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.